Senhor, nosso Deus, mais uma vez nos achegamos a Ti. Pai, nós te pedimos mais uma vez a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos o nosso pecado, Senhor. Nós reconhecemos que não somos dignos de entrar na Tua presença, Senhor. Mas, Senhor, não olhe para os nossos pecados nesta hora, mas que o Senhor possa, Senhor, olhar para nós e ver, Senhor, em nós o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Que o Senhor possa nos permitir adentrar, Senhor, a Tua presença. E nós fazemos isso com ousadia, porque precisamos do Senhor. Deus, nós precisamos da Tua ajuda neste dia, para esta reunião, para este tema que estamos tratando, que é a Tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê, Senhor, sabedoria e graça, tira as barreiras do nosso entendimento e nos faz compreender, Senhor, como devemos nos portar diante da Tua palavra, como devemos olhar para ela e valorizá-la, Senhor. Nos ajuda, Pai, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então tá, vamos continuar o tema de leitura bíblica. Hoje é uma abordagem bem diferente da semana passada. A semana passada foi bem mais técnico, né? Eu falei muito pouco, assim, de fato, sobre quanto é importante para nós a Bíblia no sentido espiritual. Eu quis mostrar para vocês como é importante a gente crer no livro, crer que ele é um livro santo, sagrado, e eu vou tentar fechar esse entendimento aqui hoje, mas hoje a nossa ideia é falar muito mais sobre a aplicação da Bíblia do que sobre a Bíblia em si. A gente vai falar um pouquinho, bem superficialmente, sobre a interpretação bíblica, a gente vai falar sobre algumas coisas relacionadas a isso, mas o meu grande desejo aqui, o meu sonho, é que todos saiam daqui com a convicção, a certeza de que não podem mais viver sem ler a Bíblia. Nós não podemos viver sem ler a Bíblia. A gente vai começar com essa leitura desses dois versos do Salmo 119. O Salmo 119, 11 diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o segundo verso que está ali, que é o Salmo 119, verso 105, diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tem só esses dois versos do Salmo 119 aqui, a gente vai falar mais sobre ele depois, mas eu queria comentar rapidamente esses dois versos, porque o primeiro, né, que fala que a gente tem que esconder, né, o salmista falando: Escondi no meu coração a tua palavra. E esconder é quando você quer proteger alguma coisa de alguém ou dispor essa coisa, né, a uma ação externa. Quando você quer proteger algo, você esconde, né? E a gente precisa, de certa forma, proteger a palavra de Deus no nosso coração, porque é ela que nos impede, ou que nos ajuda, pelo menos, né, a viver uma vida sem pecar. Então a gente precisa entender isso. E depois fala que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. E para nós isso não faz tanto sentido quanto para aquela época, porque nós temos energia elétrica, a gente tem um monte de recursos, né, para poder andar no escuro. Mas naquela época não tinha, né? E se vocês pensarem, né, quem já foi para o interior e foi para um lugar onde não tem energia elétrica ou tem muito pouca iluminação, sabe como é andar no escuro, né? É muito difícil. Então, para o salmista aqui era fácil de entender a importância da luz. E a gente precisa também entender que vivemos num mundo de trevas, e que sem a palavra de Deus para guiar os nossos passos, a maior chance é que a gente vai tropeçar, que a gente vai ir para o caminho errado, ou qualquer coisa do tipo. Então precisamos da Bíblia, gente. E aí, para começar, eu vou colocar para vocês um questionário na tela. Ninguém reclamou que não tinha questionário essa semana, mas tem agora durante a reunião. Tá? São 10 perguntas. Não é um teste de conhecimento aqui, tá? Não é para vocês ficarem pensando demais e preocupados se vão acertar ou se vão errar. É para vocês responderem rapidamente. São perguntas bem simples. É uma afirmação e você vai dizer se é verdadeiro ou falso, tá bom? Então são 10 trechos aqui que eu pergunto: isso está na Bíblia ou não está? E você vai dizer sim ou não, verdadeiro ou falso, só. Não precisa demorar muito. Se a gente demorar muito aqui, a gente não vence o tema de hoje, tá? Então, respondo. Simplesmente respondo sem pensar demais. Se você não sabe, responda qualquer coisa, tá? Mas não fique tentando adivinhar ou tentando pesquisar na Bíblia agora. Tá bom? Vamos lá. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês aqui. 10 segundos aqui para encerrar. Aí já deu 5 minutos aqui, gente. Não posso demorar mais, tá? Muitas perguntas aqui, muitas afirmações, né? Bastante equilibrado, né, o resultado. Teve duas
duas afirmações aqui que deu um resultado bem mais diferente, né, assim, entre verdadeiro e falso. E é bem curioso isso. Ó, as que deram mais diferença entre verdadeiro e falso foi a número 5. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. A maioria diz que é falso isso, não está na Bíblia. E a segunda que deu mais diferença é a 10. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A maioria de vocês diz que isso está na Bíblia sim. E o curioso, gente, que versão é essa? Não é versão nenhuma da Bíblia, né? Porque a maioria dessas afirmações aqui não está na Bíblia. Eu mudei um pouquinho, né? Até porque tem os mentores aqui já participaram disso na mentoria passada, né? Mas eu quis dar atividade para eles fazerem também. Mas tem duas afirmações aqui que estão na Bíblia. Duas. Na turma passada eu deixei só uma aqui. Todas as outras 9 eram falsas. Aqui tem duas que são verdadeiras, que de fato estão na Bíblia. Vamos ver se vocês adivinham qual que é. Vamos ver se alguém sabe aí. Quem quer arriscar aí as duas que são verdadeiras? Só coloca o número aí no chat da pergunta. Alguém quer arriscar? A última é verdadeira, sim. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Está na Bíblia. E qual é a outra que está na Bíblia? Vamos ver se vocês matam aqui. Vamos ver se alguém mata a charada. A 2 está na Bíblia? A 1 está na Bíblia? Interessante. A 1 não está na Bíblia, gente. Não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que os anjos queriam pregar o Evangelho, tá? A 2 não está na Bíblia também, gente. Jesus não disse, eu venci o mundo e vocês vão vencer também, tá? E vós vencereis também. Jesus não disse isso. Jesus não disse também que é dando que se recebe. Sabe o que está na Bíblia também? Por isso que eu achei muito curioso o resultado. O número 5 está na Bíblia. Olhem para o número 5. Parece que não está na Bíblia isso, né? Mas está na Bíblia, gente. Muito curioso o resultado da nossa pesquisa. As duas perguntas que teve mais divergência, eu vou mostrar para vocês onde que está isso na Bíblia. Está em Eclesiastes 1, verso 15. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Aí tem um ditado, né? Aqui no Brasil, eu não sei se Portugal tem. Diz assim, né? Que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Vem disso daqui, ó. O que é torto não pode ser endireitado. Que coisa, né, gente? E eu faço isso aqui, é uma brincadeira, pra gente mesmo ver que a gente às vezes confunde ditado popular com a Bíblia. A gente tem algumas expressões que foram sendo criadas no decorrer do tempo, que as pessoas acreditam que está na Bíblia e as pessoas às vezes até pregam e mencionam esse tipo de coisa. E não está na Bíblia. Não está na Bíblia, sabe? Por isso que nós temos que conhecer a Bíblia. É óbvio que ninguém vai saber todos os versos bíblicos, tá? Mas aqui eu peguei afirmações que são bem populares, né? Tirando o número 5 aqui, que muita gente não conhecia, mas o ditado, né, do que é torto não pode ser endireitado, né? O pau que nasce torto nunca se endireita. É um ditado popular e que esse sim estava na Bíblia, né? Curioso, né? Muito interessante. Gente, eu vou fazer uma outra coisa aqui agora, que eu não fiz na turma passada, eu nunca fiz isso na verdade. E eu vou tentar mais uma vez aqui mostrar uma coisa que, assim, se isso daqui não justificar para vocês o grande benefício da gente estudar a Bíblia, eu já não sei mais o que pode convencer vocês. Não sei se alguém ainda precisa ser convencido disso, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa muito curiosa sobre o idioma hebreu. O idioma hebreu é fantástico, gente. É a língua, como dizem por aí, é a língua original, né? O idioma original. É o idioma que Deus deu para Adão falar, né? É o que dizem. Mas tem coisas muito fantásticas no hebreu. Gente, quem estuda hebreu, sim, é uma pessoa privilegiada, porque o hebreu tem muita riqueza, muita riqueza. E o que é isso aqui que está na tela? Vou explicar. Eu não vou conseguir ser muito detalhado aqui, tá? Na explicação. Mas é muito legal isso daqui. Esses desenhos que estão na tela aqui, você tem aqui em preto a letra em hebraico. Então aqui é o alfabeto hebraico, tá? Todas as letras do alfabeto hebraico estão aqui. Em cima você tem em preto a letra em hebraico. Embaixo você tem um desenho, que eu já vou explicar. E depois você tem o nome de cada letra. Então a primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph, a segunda é Bet, a terceira é Gimel, Dalet, Rei, Vav. Inclusive, a nossa palavra alfabeto vem do hebraico, ó. Aleph, Bet. Alfabeto. É daqui que vem. Só para vocês saberem já mais uma curiosidade. E o que são esses desenhos, gente? Os desenhos
Eu não sei se vocês sabem disso também, eu imagino que não, a maioria das pessoas não sabe isso, mas o idioma hebraico, ele não tinha um alfabeto. Até um determinado momento da história não existia um alfabeto. Até começar a escrita em hebraico não existia um alfabeto. O que eles tinham? Eles tinham uma coisa que se chama pictogramas, que são iguais aos hieroglifos dos egípcios, que são desenhos que significam coisas, e eles formam a linguagem deles a partir dos desenhos. Os hebreus também usavam pictogramas. Por quê? Porque onde é que eles desenvolveram a escrita deles? Lá no Egito. Então foi lá no Egito que se desenvolveu a escrita hebraica. Até então, o idioma era só falado, ele não era escrito. Por isso que se atribui a Moisés a escrita dos primeiros livros da Bíblia, porque antes ele era tradição oral, as pessoas iam falando umas para as outras, a história e tudo mais. E isso ia passando de geração em geração. Mas Moisés, e aí por isso que Moisés é uma pessoa especial também, né? Moisés ele foi escolhido por Deus para ser educado no palácio, para ele ter condição de escrever, porque até então não existia essa necessidade de ter a escrita, né, da história dos hebreus e do início de todas as coisas. As pessoas iam falando umas para as outras, mas quando chegou na época de Moisés ele escreveu. Mas não foi Moisés que, de certa forma, esquematizou ou criou o alfabeto hebraico. O que se acredita que foi José, lá no Egito, quando ele era o governador do Egito, e José também estudou muito, né? Ele era uma pessoa estudada, pelo menos é o que se acredita. Acredita-se que foi José que criou o alfabeto hebraico. Até então, eles escreviam tudo com os pictogramas. E aqui tem todos os pictogramas, tá? De todas as letras em hebraico. Tá bom? Então a letra Aleph, antigamente era esse boizinho aqui, parece um touro, né? Com chifres. E o significado desse desenho é força, líder, poder. A segunda letra é essa coisinha aqui que parece uma casinha, uma cabaninha, uma portinha, né? Você olhando por cima, né? Como se fosse uma planta de um imóvel, sabe? Quando você olha por cima, que parece que tem uma entrada e assim por diante. Isso aqui é a letra Bet, que o significado desse desenho é casa. Por que eu estou explicando isso para vocês? Para vocês entenderem como é que funciona o hebraico, tá? E aí eu já vou mostrar por que eu tenho que explicar o hebraico para vocês. Olha só que interessante. Você tem aqui o hebraico, as duas letras em hebraico, a letra Aleph e a letra Bet. São essas duas letras, né? Conforme está ali em cima. E o hebraico se lê da direita para a esquerda, tá, gente? Só para vocês já entenderem. É da direita para a esquerda que se lê. Então, a letra Aleph e a letra Bet, elas duas juntas, elas formam uma palavra em hebraico. Vamos ver se vocês descobrem que palavra que é essa, tá? Esses são os dois desenhos. E esses aqui são os significados da letra Aleph, que para nós é a letra A, e a letra Bet, que para nós é a letra B. Como é que se formam as palavras em hebraico? Conforme os símbolos. Então, quem é o poderoso de uma casa? Quem é o líder da casa? Ó, alguém já matou a charada ali, ó. Abba. Quem é o poderoso da casa? É o pai. É o Abba. E essas duas letras juntas é a palavra Abba em hebraico. Interessante, não é? E todas as palavras em hebraico se formam assim. É muito curioso como eles construíram o idioma. Então, quando você olha para as palavras em hebraico e você consegue saber qual que é o símbolo da palavra, você consegue entender qual é o significado daquela palavra. Então, tem muitas coisas no hebraico que você consegue descobrir a partir disso, tá? E aí tem uma coisa extremamente interessante na palavra Bereshit, que é uma palavra em hebraico. Vamos ver se vocês sabem isso. Quem já participou de escola bíblica talvez já saiba disso. Mas que palavra é essa? Bereshit. Alguém lembra? Quem sabe o que é Bereshit, gente? Vamos ver se alguém sabe. É uma palavra famosa em hebraico. No princípio, isso mesmo, tá? É a primeira palavra da Bíblia. Quando você lê o início da Bíblia, Gênesis 1:1, é Bereshit bara Elohim, em princípio criou Deus. E bará, a palavra bará, que é criar, é uma coisa atribuída especificamente para Deus. Só existe essa palavra 6 vezes na Bíblia, tá? Só para vocês saberem. Mas enfim, a gente vai focar na palavra Bereshit. Ali, ó, alguém já até escreveu em hebraico. Ó. Essa palavra mesmo, Bereshit. Ó. Tá aqui, ó. Então, os pontinhos, só para curiosidade também, os pontinhos eles foram incluídos no hebraico muito, muito tempo depois, tá? Os massoretas, que eram os grandes estudiosos do hebraico, eles colocaram os pontinhos para poder determinar o som vocal, porque o idioma hebraico só tem consoantes, tá, gente? Todas as letras em hebraico são consoantes. Então, a pronúncia da palavra, por exemplo, do Abba, né? Que tem um A na pronúncia, né? Não está na escrita original. Então é como se fosse só consoantes mesmo.
E aí, para fazer o som e deixar claro qual que é a pronúncia da palavra, os massoretas, que são essas pessoas que estudavam muito hebraico e que normatizaram isso, colocaram os pontinhos. Tá? Os pontinhos é o que determina a questão vocal da palavra. Mas isso é uma curiosidade também. Essa é a palavra Bereshit. Tá? Então tá aqui todas as letras. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod e Tav. Bereshit. Tá? Seria, né? A gente fazendo a junção das letras aqui. O que tem de especial nessa palavra? Tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu vou mostrar para vocês só uma coisa. Aqui estão os desenhos, os pictogramas lá, né? Aqui não está tão desenhadinho como na outra página, mas aqui dá para vocês entenderem também. Então, a gente tem aqui na palavra Bereshit todos os desenhos. E aqui, eu vou acelerar aqui para a gente poder evoluir, mas só para vocês verem que coisa linda que existe nessa palavra. Quando a gente começa a pegar as letras, e lembre-se que é da direita para a esquerda, quando você pega, né, a letra Bet e a letra Resh, a letra Bet é a casinha, e a letra Resh, eu vou voltar aqui só para vocês verem, tá? É o desenho de tipo uma cabeça com uma coroazinha, sabe? E o significado é o primeiro, a letra Resh. Quem é o primeiro da casa? O poderoso da casa é o pai, mas quem é o primeiro da casa? Se a gente fosse pensar, é o filho. Certo? Pensando ainda mais na cultura hebraica, né? Dos judeus, do filho mais velho, ser sempre o mais importante, né? Então, no primeiro trecho da primeira palavra da Bíblia, Deus já deixou registrado que tem o filho na primeira palavra da Bíblia. A primeira pessoa que aparece na palavra é o próprio Jesus. Você vê como Jesus está em toda a Bíblia, toda a Bíblia. Então é muito interessante essas coisas, né? Então a gente tem aqui depois a letra Aleph e a letra Shin. A letra Shin é esses dentinhos aqui, parece um dente, né? Que é o significado de destruição, e a letra Aleph é a letra atribuída ao poderoso, né, da casa, que aqui é Deus no caso. Então, o que é uma poderosa destruição? É a palavra Eish, que é fogo em hebraico, por exemplo. Tá? E aqui a gente entende já que Deus é fogo consumidor também, sabe? Então, assim, é muito bonito o hebraico quando você entende essas entranhas dele. Então a gente tem aqui o filho, a gente tem fogo. A letra Yod, né? É a primeira letra do nome de Deus, né? Seria o Y aqui, né? De Yahvé, como a gente costuma pronunciar em português, ou Yahweh, como alguns pronunciam. Ninguém sabe exatamente como pronuncia o nome de Deus, tá? Isso é uma curiosidade também. O judeu não fala o nome de Deus. Eles não falam, eles não escrevem o nome de Deus. Porque está lá nos 10 mandamentos, né? Que você não deve usar o nome de Deus em vão. Isso é uma blasfêmia para o judeu, eles não fazem isso, então eles não pronunciam. Então a gente que não é judeu, a gente nem sabe como pronuncia de verdade, né? Eles colocam um apóstrofo no lugar do E, como a Dani escreveu ali, né? Eles não pronunciam o nome de Deus, ou põem um apóstrofo, um asterisco. Então tem um respeito muito grande pela escrita do nome de Deus. Mas enfim, né? É o tetragrama aqui, né? São as 4 letras do nome de Deus. A primeira é o Yod. E o Yod é uma mãozinha, que tem a ver com trabalho. O significado da mãozinha lá nos pictogramas é trabalho. E a letra Tav, que é essa daqui, é uma cruz, tá? E realmente o significado dela é cruz, tá? Do desenho. E olha só a mensagem que tem escrito na palavra Bereshit. Olha que coisa linda, gente. Da direita para a esquerda. Então, o filho de quem? De Deus, do poderoso, seria destruído por quem? Pela mão do próprio Deus, numa cruz. Isso aqui, pum, explode a cabeça, né? É fantástico, gente, é fantástico. Na primeira palavra da Bíblia, já tem a mensagem do Evangelho. Na primeira palavra. E dentro dessa palavra ainda tem outras mensagens aqui, que eu não vou ficar aqui. A gente poderia ficar construindo várias palavras com as letras da palavra Bereshit. Mas aí, para finalizar, olha isso aqui, gente. Olha que coisa fantástica, fantástica. A mensagem está aqui, né? E olha só Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. O fim está anunciado desde o princípio, desde o quê? Desde o Bereshit. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, no princípio, Bereshit, já estava declarado qual seria o fim das coisas. E o fim das coisas está onde? Está no Evangelho. Está no que Jesus fez por nós. É fantástico, gente. Fantástico. Então, assim, eu quis colocar mais esse... Eu não sei nem como chamar isso aqui, gente. Esse conhecimento
para vocês verem como é maravilhoso estudar a Bíblia, gente. Muito, muito legal. Muito, 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 muito. É muito legal. E tem várias coisas. Se vocês forem no hebraico, vocês vão ver um monte de coisa. É bem, bem interessante, né? Mas vamos lá, vamos agora pro tema de fato. O Salmo 119, mais uma curiosidade aqui para vocês, tá? Muito, muito legal. Também o Salmo 119, tá aqui na tela em hebraico, em inglês e em português, tá? Eu vou explicar isso tudo aqui, tá? Mas o Salmo 119, ele é bem curioso por si só, ele é o maior capítulo da Bíblia. No hebraico ele tem seções, não foi colocado as seções no hebraico por causa da questão da divisão em versículos, tá? Já existia isso no Salmo 119. Cada seção, são 22 seções, cada seção do Salmo 119 tem 8 versos, bem certinho, 8 para cada seção. E cada verso inicia com uma das letras do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras, aquelas que eu mostrei para vocês. E é muito interessante porque nas Bíblias mais antigas, principalmente, algumas até hoje ainda tem. Quando você abre no Salmo 119, ele começa assim, em cima, né, tem escrito assim, Aleph, e aí tem o texto. Depois, no verso 9, tem escrito Bet, e aí tem o texto. Eu, na minha ingenuidade, eu achava que cada trecho desse, onde tinha Aleph, Bet, Gimel, Dalet, e os nomes das letras em hebraico, eu achava que era o autor daquele trecho, o nome da pessoa que escreveu aquele trecho, mas não. É o nome da letra hebraica que faz parte, que faz início daquele trecho. E dos 8 primeiros versos, que é a primeira seção, começam com a letra Aleph. E aqui eu trouxe os 2 primeiros versos só para vocês verem. Essa letrinha aqui, que está em vermelho, é o Aleph. No verso 2, também começa com Aleph. Se você for no verso 3, no hebraico, também começa com Aleph. E assim por diante. Então, olha como foi um texto escrito assim, cuidadosamente. E todos os versos de cada uma das seções começam sempre com a mesma letra. Isso é muito interessante, né? E todos os versos, com exceção de 5, falam sobre a palavra de Deus. Por isso que a gente está falando sobre o Salmo 119. E o número 8 é um número importante também. O número 8, ele aparece várias vezes, escondido, entre aspas, no Salmo 119. São 8 versos para cada seção. Você tem 8 nomes da palavra de Deus mencionadas no Salmo 119. E tem 8 responsabilidades de quem se aproxima da Bíblia a respeito de como deve se portar diante da palavra de Deus ou como deve se comportar a partir da palavra de Deus. E o número 8 em hebraico é a palavra Shemonah. E dessa palavra Shemonah surge uma outra que se chama Shuman. E Shuman é gordura. E gordura é aquilo que sobra, né? Quando você tem gordura em alguma coisa é porque está sobrando, né? E a gordura ele traz esse significado daquilo que é mais do que suficiente. E a palavra é mais do que suficiente. E quem é a palavra de Deus? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. É Jesus. Jesus é mais do que suficiente. Então Jesus está no Salmo 119 também. Olha que coisa linda, né, gente? Muito legal, muito legal. E aí aqui tem o Salmo 119 do verso 1 ao verso 9, porque aqui tem as 8 formas como a palavra de Deus é apresentada no Salmo 119. Então, se vocês forem ler o Salmo 119, e eu recomendo que vocês leiam, eu recomendo muito que vocês leiam, com esse novo conhecimento, vocês vão ver como que é bonito. Então, tem os 9 primeiros versos aqui para vocês verem como a palavra de Deus ela é representada no Salmo 119. São 8 formas, como eu falei, né? Então, começa assim: bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. É a palavra de Deus. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições. As prescrições é a palavra de Deus. E o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Os caminhos do Senhor é a palavra de Deus. Tu ordenaste os teus mandamentos, que é a palavra de Deus, para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Os preceitos é a palavra de Deus. Então, não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Aí aqui repetiu, né? Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Os juízos é a palavra de Deus. Cumprirei os teus decretos, que é a palavra de Deus. Não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então são essas as expressões ou as palavras que simbolizam a palavra de Deus no Salmo 119. E vocês viram ali, talvez vocês tenham reparado que eu deixei marcado em azul algumas palavras. Por quê? Porque isso mostra qual é a temática
desse trecho. Cada trecho do Salmo 119 tem uma temática, alguma coisa a respeito da nossa caminhada espiritual. E aqui tem alguma coisa também, olha só que interessante. Todas essas palavras, elas têm uma relação entre si. Eu não sei se vocês conseguem perceber qual é a relação que existe entre essas palavras. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho a respeito disso. Dê uma olhada aí, veja se vocês conseguem fazer um link entre essas palavras. Do que o autor aqui está falando? Alguém consegue matar a charada? Arrependimento? Tem a ver com arrependimento, mas não é isso. Alguém mais quer arriscar? Aqui está falando sempre sobre uma mesma atitude. Uma mesma atitude, olha só. Bem-aventurados irrepreensíveis. Quem é o irrepreensível? É aquele de quem você não tem o que falar. Aquela pessoa que anda retamente. Bem-aventurados que guardam as prescrições. Quem guardam as prescrições de Deus? Os irrepreensíveis. Os irrepreensíveis, eles não praticam a iniquidade. Porque ele cumpre à risca os mandamentos de Deus. Que é a mesma coisa que guardar suas prescrições. Os passos dessa pessoa são firmes. Por quê? Porque ele observa os mandamentos de Deus. E quem anda assim não tem do que se envergonhar. Porque ele é irrepreensível. E ele anda com integridade de coração. Por quê? Porque ele é irrepreensível e não tem do que se envergonhar. E quem anda assim não será desamparado por Deus. Por quê? Porque ele vai guardar puro o seu caminho. Aqui está falando de uma coisa que a gente conhece bem. Está falando sobre santificação. De você viver uma vida dedicada a Deus, mas baseado na palavra. Tudo aqui voltado para a palavra de Deus. E esse tema aqui é um tema que a gente não trata ele exclusivamente, né? A parte da santificação é algo que eventualmente a gente vai tratar esse tema, mas ainda não surgiu ainda a oportunidade ou a direção de Deus para a gente tratar especificamente esse tema. Mas a palavra de Deus é o que nos santifica, gente. E a gente precisa compreender isso. E é por isso que eu insisto mais uma vez, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Porque é só assim, é só através da Bíblia que a gente pode viver em santidade. É só através da Bíblia. E aí vocês vão ver alguns textos aqui. Efésios 5, 25 a 27. Ele começa falando sobre a questão matrimonial, mas aí Paulo, quando ele escreve isso, depois ele mostra a questão da santificação aqui. Olha só. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então, amar as mulheres como Cristo amou a igreja é uma coisa. Mas aí ele continua falando sobre Jesus agora. E Jesus, né, a si mesmo entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Então é a palavra de Deus que nos purifica e que nos torna santos. Por que Jesus fez isso com a igreja? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha o Salmo 119. Bem-aventurados irrepreensíveis. O que Jesus quer é uma igreja irrepreensível. Uma noiva imaculada. Pensa numa noiva, né? Toda vestida de branco, bonitinho. Mas imagina se tem uma mancha no vestido da noiva. Não pega bem, né? Eu não sei, né? As meninas aqui que casaram e que usaram um vestido de noiva, eu imagino que vocês não usariam um vestido com uma mancha, né? E é uma pena que a gente, como igreja, às vezes a gente tem tantas manchas, né? Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer uma igreja sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. E como é possível uma igreja? E aí não estou falando de igreja aqui, estrutura física, templo. Estou falando pessoas. Nós, corpo de Cristo. Obviamente que a estrutura faz parte, mas nós, como igreja, como podemos nos apresentar dessa forma diante do nosso noivo, Jesus? É através da lavagem da água pela palavra. Precisamos ler a Bíblia, gente. Não dá para não ler a Bíblia. Não dá, não dá. João 17, 15 a 17 diz assim: Jesus orando pelos seus discípulos. É a oração sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos. Falando com o Pai. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como do mundo eu não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que nos santifica? A verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia. E aí o texto que a gente já colocou no nosso questionário, né? Jesus falando com os fariseus ali, com os saduceus. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus.
Não conhecer as Escrituras é perigoso, gente. Por quê? Porque Satanás é o enganador. E se você não conhece a verdade, você corre o risco de ser enganado. Porque como é que a gente sabe que uma coisa é mentira? Me digam aí, eu gostaria de que vocês me dissessem isso. Como é que eu sei que algo é mentira? Quando sabemos a verdade. É simples. Quando você tem um parâmetro para comparar. Peraí, a pessoa está me dizendo isso, mas eu sei o parâmetro. O parâmetro é isso aqui. Isso aqui é igual a isso aqui? Não. Então, não é verdade. Não existe verdade relativa. Esse negócio de que a verdade é relativa. Não existe isso, não tem como. Algo que é verdade para mim ser mentira para você. Um dos dois está errado. Não pode. Não tem como duas coisas serem igualmente verdadeiras. Se elas são opostas. Não tem como. Não tem como, gente. Não tem. Então, a questão do relativismo, que é um problema da nossa sociedade pós-moderna, é esse. Porque para cada um a verdade é uma coisa. E aí a gente entra num debate, né, normalmente, nesse tema, e é muito fácil a gente debater com as pessoas a respeito disso, porque as pessoas vão dizer assim, não existe verdade absoluta. Aí como que você desmonta o argumento dessa pessoa? Você diz assim para ela, mas é verdade que não existe verdade absoluta? A pessoa já entra em parafuso. Porque se eu digo que toda verdade é relativa, essa verdade, que a verdade é relativa também? Entendeu como é um argumento falso esse? De que a verdade é relativa? De que cada um tem a sua verdade? É um argumento autoderrotado. É o próprio argumento se derrota. É como eu dizer assim, ó, só para vocês entenderem essa questão do discurso vencido por ele mesmo. Se eu dissesse assim, não consigo falar uma palavra sequer em português. Peraí, mas você acabou de falar palavras em português para dizer que não sabe falar em português. Então, o próprio argumento se derrota, entendeu? Então a gente precisa conhecer a verdade, porque se a gente não conhecer a verdade, a gente corre um sério risco de ser enganado. E Satanás é o enganador. E desde o início ele tenta distorcer a Bíblia. Eu mostrei isso na semana passada quando ele enganou Eva, né? E aí aqui um alerta, né, gente? O tempo está acabando. A gente não tem mais tempo de ficar brincando com a verdade. A gente precisa conhecê-la. E a gente precisa levar a verdade para outras pessoas. E cada vez vai haver mais engano. A tentação de Eva de querer se tornar como Deus, que foi o que Satanás acabou usando para convencê-la, né? Não foi bem isso que Deus disse. Deus não quer que vocês comam dessa fruta aí, porque vocês vão ser como ele. E aí Eva realmente é uma boa opção ser como Deus. E aí foi lá e comeu a fruta, né? Santidade é o que nos leva a ter um relacionamento com Deus. A gente falou sobre relacionamento com Deus no início da mentoria. Mas agora a gente volta para esse tema bem rapidamente, porque a gente precisa entender que sem santidade a gente não consegue se relacionar com Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. E Deus não pode se misturar com a impureza que está em nós. Jesus pagou os nossos pecados, o sangue de Jesus lava as nossas vestes, eu sei. Mas isso não pode nos levar a viver num chiqueiro, igual os porcos, né? Mergulhados na lama. Na verdade, o que Jesus fez por nós deve levar cada um de nós a querer sair disso. E isso é viver em santidade. É você querer cada vez mais buscar a Deus e viver uma vida de acordo com a sua palavra. Conforme a gente leu no início do Salmo 119. Se vocês verem todas as vezes que Deus aparece na Bíblia diante de alguém, qual que era a reação dessas pessoas? Era um temor, gente. Um temor. As pessoas, elas falaram assim, ai meu Deus, vou morrer. Vou morrer, eu vi Deus. Em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. Agora nós, eu não sei o que acontece conosco. A gente às vezes chega diante de Deus como se Deus fosse um camarada ali, meu brother. E não é assim, gente. Deus é Deus. E se a gente vai se chegar diante de Deus, a gente precisa compreender como devemos nos chegar diante dele. Eu não estou falando que é para a gente não se relacionar com Deus por causa disso. Não. Mas a gente precisa compreender que o que Deus vai buscar em nós é santificação. Santificação. Ele está lá em Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então é algo que nós devemos ativamente buscar. E aí, só para finalizar essa fala, tem esse texto que está lá em 2 Coríntios 6, de 16 até 2 Coríntios 7, 1. Lembra que não tinha capítulos e versículos na Bíblia, então a divisão desse texto ficou ruim, tá?
A ideia que Paulo está construindo, ela não termina no verso 18 do capítulo 6. Tá? Termina no verso 1 do capítulo 7. Então, diz assim, ó, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei entre eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, e separem-se. Do meio de quem? Dos impuros, dos pecadores, dos idólatras. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Portanto, saiam do meio deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu lhes serei pai, e vocês me serão filhos e minhas filhas. E aí, o parênteses aqui, o relacionamento, né? Diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo está fazendo uma citação do Antigo Testamento, quando Deus estava falando a respeito dos povos pagãos, dos povos lá de Canaã, que o povo ia conquistar. Deus não queria que eles se misturassem com aquelas pessoas. E Paulo aqui está repetindo para o pessoal lá da igreja de Corinto a mesma coisa. Vocês não podem se misturar com essas pessoas que são idólatras, que são pagãs, e fazem essas atividades que são abomináveis aos olhos de Deus, né, como sacrifício a ídolos e coisas assim. Né? E aí, continuando, amados, visto que temos essas promessas, que promessas? A promessa de que Deus será nosso Pai, e nós seremos seus filhos e suas filhas. Visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Como que a gente faz isso? É através da Bíblia. É através da Bíblia. Eu espero que esteja claro para vocês isso. Agora, gente, eu vou entrar numa sessão aqui da nossa reunião, onde eu basicamente só vou ler a Bíblia para vocês. Porque eu falei na semana passada que o mais importante na nossa atitude em relação à Bíblia é a gente ler o texto. Se a gente quiser ficar procurando coisas nos textos, né, como eu mostrei algumas coisas para vocês, né, coisas muito interessantes, inclusive. Mas isso é secundário. O texto é o mais importante. O que está escrito é o mais importante. O que está atrás do texto, né, o que está além da letra, como gostam de dizer por aí, isso é secundário. Isso não é o mais importante. Mais uma vez, se Deus quisesse escrever enigmas, ele teria escrito vários enigmas. E a gente saberia que são enigmas. Mas Deus escreveu um texto coerente, coeso e legível. Que se você ler, só ler, é suficiente. E aí um segundo estágio, aí você pode buscar isso que a gente chama de revelação, ou inspiração, ou qualquer coisa assim, né? Então eu vou basicamente ler, para vocês verem como a leitura da Bíblia pode transformar nossas vidas. Porque a palavra nos ensina a ler, a guardar e a aplicar a palavra de Deus. Não é só ler, não é só guardar. É ler, guardar e aplicar. Então agora vou ler vários textos aqui e vocês vão vendo como a palavra ela fala. Jó 23:12. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Olha que lição para nós, né? Jó, no meio da aprovação dele, é isso que ele declara a Deus a respeito da sua palavra. O Salmo 119:11, a gente já leu. Guardei ou escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Deuteronômio 6, de 6-9. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha a instrução de Deus. Vocês precisam viver isso. É o tempo todo. A gente não pode esquecer da Bíblia. Josué 1:8. Continua a mesma ênfase aqui de Deus, né? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Que é uma coisa que prega-se demais por aí, né? A questão do sucesso, da prosperidade. Leia a palavra de Deus. Medite nela de dia e de noite. Cumpra fielmente tudo que está escrito nela. Aí você vai ser bem-sucedido. A medida de sucesso de Deus é muito diferente da nossa. A gente só precisa lembrar disso. Tá? Isso é bem importante. O sucesso para o mundo é uma coisa, o sucesso para Deus é outra. Totalmente diferente em alguns casos, né? Continuando. Agora, no Novo Testamento, eu li textos do Antigo Testamento. Jesus falando, em Lucas 6, 46-49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo?
Eu lhes mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Ler, guardar e aplicar. É como um homem que, ao construir a sua casa, ou ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Aqui um comentário rápido aqui sobre esse texto. A gente tem o costume de ver essa passagem sempre ilustrada como duas casas construídas em lugares diferentes. Uma construída sobre uma pedra, né, uma rocha, né, um monte, e outra construída na areia, tipo se fosse na areia da praia, assim, né? E não é isso que Jesus falou aqui, não. E as pessoas não entenderam que era assim. Uma casa construída em cima de uma montanha, de pedra, e outra construída na praia. Não foi isso que as pessoas entenderam lá também. A gente precisa compreender a audiência para quem Jesus estava falando. Ele estava falando para pessoas que sabiam como que funcionava esse negócio de construir casa. E ninguém, em sã consciência, ia construir casa na areia da praia. Ninguém faria isso. Seria tolice. Todo mundo construía uma casa num lugar apropriado para construir uma casa. Só que o que diferencia uma pessoa da outra? É isso aqui, ó. Uma pessoa cavou fundo. As duas estavam no mesmo lugar, ali na terra. Só que uma cavou fundo até achar a rocha, até encontrar o alicerce firme. E aí ele colocou os alicerces da casa ali. O outro não, ele simplesmente construiu ali sem muita profundidade. O que Jesus está dizendo aqui? Que se você quer ter uma casa bem construída, ou seja, se a sua vida, se você quiser que ela seja bem construída, sólida, à prova das torrentes, das inundações que vêm sobre nós, você precisa cavar fundo, até você encontrar o alicerce firme, que é a rocha, que é o próprio Jesus. E como é que a gente faz isso? É lendo, guardando e aplicando a palavra de Deus. Porque aqui esse é o contexto. Quem pratica as minhas palavras é quem cava fundo. Quem não pratica minhas palavras não cava fundo. Ele fica só na superfície ali, no raso, e a primeira torrente que vier contra esse cara aí, já era. Continuando. Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz em tudo que fizer. Aí a gente pega o texto de Josué 1:8, e esse texto aqui eles conversam muito bem, né? Você quer ser feliz em tudo que você fizer? Então você tem que perseverar na prática da lei. A gente tem que ler, guardar e aplicar. 2 Timóteo 2,15, esse a gente já viu, né? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas maneja corretamente a palavra da verdade. Mais textos. 1 João 2, 3 a 6. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Falando de Jesus aqui, né? 1 João 3, 16 a 24. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque o obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Esse aqui é forte, né, gente? Não precisa comentário.
Aí tem a passagem de Mateus 4, que é a tentação de Jesus, e Jesus ele se defendeu como? Dizendo, está escrito. Como o próprio Deus se defendeu das ciladas de Satanás? Com a palavra dele. E a Bíblia, ela é suficiente, gente. A gente precisa crer nisso. A Bíblia é suficiente. A gente não precisa de mais nada para defender a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para permanecermos firmes naquilo que é o propósito de Deus para nós. É só a Bíblia. Não precisa de mais nada. João 14, 15 e 21. Aqui são dois versos que estão distantes um dos outros, mas eles falam a mesma coisa. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Mais um texto aqui, Tiago 4,17. Pensem nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Agora aqui algumas coisas mais práticas, né, gente? Olha o que a Bíblia diz a respeito disso, né? Mais um aqui. Terceira epístola de João, no capítulo 1, verso 11. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. 1 João 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Forte isso, né? Colossenses 3, 23 a 25. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Esses textos todos aqui, gente, todos eles, tá? A Bíblia fala lá em Hebreus que a palavra de Deus é como uma espada afiada de dois gumes. A espada de dois gumes é a que corta dos dois lados, né? E assim, o entendimento que se tem a respeito disso é que a palavra de Deus ela corta para a pessoa do lado de lá e para a pessoa do lado de cá também. Eu sou o primeiro. Eu falo isso com muita tranquilidade para vocês. Eu sou o primeiro a ser confrontado por todos esses textos que eu li. Todos eles. Porque eu preciso viver isso também. Assim como vocês, eu preciso viver isso. Eu não posso ignorar nada do que está escrito aqui, porque a palavra de Deus é para mim primeiro. Não é porque eu ensino, é que o que eu ensino vale só para o aluno. Não. E o próprio Tiago, na carta dele, ele fala assim que os mestres serão mais duramente julgados por Deus. E eu tenho muito temor, sabe, gente? Muito temor. E eu sei que eu não sou perfeito. Eu tenho muita convicção disso. Eu tenho muitas falhas, gente. Eu conheço elas. E eu luto contra elas. Mas é a palavra de Deus que me mostra onde eu preciso melhorar. Se a gente não lê a Bíblia, a gente corre um risco sério de estar numa zona cega, onde você não vê os seus próprios problemas, as suas próprias mazelas, como dizem por aí, né? Então, como que a gente pode andar em santificação, em santidade? É conhecendo o que Deus espera de nós. E é só assim, gente. Aí algumas coisas aqui rápidas agora, um pouco mais técnicas também, mas que são importantes, tá? A Reforma Protestante, que foi mais ou menos lá no ano 1500, ela tinha vários pilares. E um dos pilares era esse aqui, sola scriptura, que é só a escritura, só a Bíblia. É a referência para a nossa prática de fé. Porque naquela época a Igreja Católica tinha a Bíblia e os tratados papais, todas as ordenanças da Igreja, tudo isso tinha pé de igualdade com a Bíblia. Então as pessoas viviam doutrinadas por aquilo que a Igreja dizia, mais do que aquilo que a Bíblia dizia. Até porque a Bíblia era um texto em latim que poucas pessoas tinham acesso, tanto ao idioma latim, quanto ao próprio escrito, né, o texto. Então, só a partir da Reforma Protestante, quando a Bíblia foi traduzida para o alemão, as pessoas começaram a ler a Bíblia. E foi o fato de lerem a Bíblia e verem o que está escrito na Bíblia, é que as pessoas começaram a ver que, peraí, tem alguma coisa errada. Não foi só Lutero que viu. Lutero foi um dos precursores da Reforma, um dos grandes reformadores, mas teve muita gente. E as pessoas, de forma geral, no momento em que começaram a ler a Bíblia, começaram a ter seus olhos abertos para ver que tinha alguma coisa errada no sistema religioso ali. Tinha coisas que não tem fundamento nenhum na Bíblia. E aí que começou a Reforma Protestante. Então a gente precisa ler a Bíblia, gente. Muito, muito mesmo.
E aí mais alguns textos sobre a Bíblia. Olha só o que Paulo diz para os Coríntios. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. E isso é muito perigoso, porque existem doutrinas em algumas igrejas, e a gente sabe disso, e eu não estou falando para criticar, é só um fato. A gente sabe que existem doutrinas que não têm amparo bíblico. A doutrina é ruim necessariamente? Não necessariamente, não estou nem querendo julgar isso, não é um juízo de valor aqui. Mas o fato é, a instrução bíblica é: não ultrapassem o que está escrito. Você deve ficar dentro dos limites que a própria Bíblia estabeleceu. Se existe uma doutrina que não tem amparo bíblico, cuidado. Pode ser um engano. Pode ser, não estou dizendo que é, tá? Não quero julgar aqui, não é esse o ponto. Mas a gente precisa viver baseado na Bíblia. E todas as nossas instruções, digamos assim, estão na Bíblia. O que Deus espera de nós está na Bíblia. Então é suficiente. Mais um texto sobre a Bíblia aqui. A lei do Senhor é perfeita. O que é uma coisa perfeita? É uma coisa que não carece de nada. Não tem nenhum defeito. Não precisa de complementos. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Então, se a lei do Senhor é perfeita, não precisa de mais nada, gente. Não precisa. Gálatas 1, 6-9. Olha o alerta e a repreensão de Paulo para a igreja ali. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porque não existe outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Anátema é uma palavra grega muito forte, gente, que tem a conotação de maldito. Sabe? Eu não quero ser essa pessoa. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Então, gente, é muito cuidado com quem vem dizendo assim: um anjo chegou do céu e me deu uma nova revelação. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, gente. Paulo, que era Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu quase o Novo Testamento inteiro. A gente sabe quem é Paulo. E assim, eu respeito ele, porque Deus usou esse homem grandiosamente. Não tem outro como Paulo. E não é para engrandecê-lo, mas é que Deus usou ele, né? E eu não sei, né? Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, né? O quão importante ele foi. Mas Paulo dizendo: se nós, eu e Apolo, e quem quer que seja que estava com ele, ou mesmo um anjo vindo de Deus pregar um outro evangelho, dizer que tem mais alguma coisa além disso. Ó, agora o negócio é o seguinte: o anjo chegou e disse que é o evangelho mais essa doutrina aqui. É mais essa forma de orar. É o evangelho mais essa atividade que a gente vai fazer. Cuidado. Essa pessoa, segundo a Bíblia, é anátema. Muito cuidado. Atos 17, 10 e 11. Olha só que interessante isso. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, que é uma cidade. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes, quem? Os bereanos, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Isso é uma coisa. Mas olha só, que interessante. Examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Paulo foi lá e começou a pregar na sinagoga. Só tinha judeus lá, então ele pregava Jesus para os judeus ali também na sinagoga. E os bereanos, eles iam lá, iam na Bíblia que eles tinham lá, nas Escrituras, e conferir se o que Paulo estava falando estava certo. Então, a gente precisa, assim, ter esse critério, gente. Como a gente falou, como é que eu sei o que é verdade e o que não é? Eu preciso conhecer o parâmetro. O que essas pessoas estão falando? O que esse pregador está falando? Tem embasamento bíblico? Sim, tem embasamento bíblico. Amém, glória a Deus. Não tem embasamento bíblico? Considere seriamente rejeitar o que essa pessoa está falando. Porque se não é amparado na Bíblia, está amparado em outra coisa, gente. Aí eu não vou entrar nesse mérito. Cuidado com as distorções, eu acabei de falar, né? E eu repito aqui o exemplo de Mateus 4, que é a tentação de Jesus no Éden. Chegou um momento que Jesus começou a dizer está escrito, e aí Satanás pegou um trecho da própria Bíblia para tentar Jesus. Falando, está escrito também que Deus vai enviar os seus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Então se joga daqui de cima do templo. Foi mais ou menos isso que ele fez com Eva. Eva, não é bem assim. Deus disse isso, mas não é bem assim.
sabe? Tem uma expressão hoje que é uma coisa terrível, gente. Uma expressão que diz assim, ó, nada a ver. Isso aí, ó, não tem nada a ver. Não, isso aí, ó, não tem problema. Cuidado. Cuidado. E aí, última citação bíblica aqui. 2 Pedro 3, 15 a 18. Vou fazer um parênteses aqui rapidinho. Aqui é um texto onde Pedro cita Paulo. Tá? Só para vocês entenderem a relação entre eles aqui. Vou ler de novo. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Então as cartas de Paulo, elas eram conhecidas, inclusive dos apóstolos. Pedro leu as cartas de Paulo, pelo menos algumas, né? Nelas, há certas coisas difíceis de entender. Pedro reconhece que Paulo falava algumas coisas difíceis de entender. Que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão. O que as pessoas fazem quando elas não entendem? Elas deturpam. Ou seja, elas alteram. Por preguiça, talvez, de estudar ou de tentar entender, ele interpreta como ele quer. Tá? Como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O alerta de Pedro é muito sério, gente. Muito, muito, muito sério. E aí, então, falando sobre esse tema de entender bem a Bíblia, eu vou falar sobre interpretação bíblica, mas de forma muito superficial, gente. Eu não posso gastar tempo nisso porque é muito extenso, é técnico e é controverso, tá bom? Mas eu vou dar para vocês aqui as 3 principais leis ou regras de interpretação bíblica. Se vocês entenderem essas 3 regras, vocês vão interpretar a Bíblia bem. Muito, muito simples. A primeira regra é contexto. A segunda regra é contexto. E a terceira regra é contexto. Não leia a Bíblia fora de contexto. Não interprete um texto fora do contexto dele. Não faça isso. É muito fácil você errar se você pegar um texto isolado da Bíblia, sem entender por que estava escrito aquilo, da forma como estava escrito, para quem estava sendo escrito, o que tem antes desse texto, o que vem depois dele. A gente precisa fazer essa leitura da Bíblia com um pouco mais de critério, porque senão a gente corre o risco muito sério de interpretar errado, sabe? Então sempre se atentem ao contexto. Por isso que essa leitura aleatória, né, de você pegar a Bíblia e vou abrir num texto qualquer aqui para Deus falar comigo. Aí você abre num texto. Aí às vezes vem um texto super legal, né? Muito bom. Mas às vezes vem um texto difícil. Aí o que as pessoas fazem, né? Ah, esse texto é difícil, acho que não foi Deus não. Ah, gente, numa boa. Desculpa aqui dar risada, mas é porque é até infantil a atitude de uma pessoa que faz isso, né? Eu vou abrir a Bíblia para Deus falar comigo. Senhor, fala comigo agora através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Aí abre a Bíblia. Aí é um texto bom. Ah, glória a Deus, Deus falou comigo. Aí, Senhor, fala comigo através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Aí abre lá em Lamentações de Jeremias. Um texto super pesado. Ah, não foi Deus falando comigo, não. Peraí, Deus só fala com você quando é bom? Que negócio é esse? Sabe, tem que tomar cuidado com essas coisas. Assim, e ainda mais você lê um texto sem saber o contexto. Muito perigoso isso, tá, gente? Tem pelo menos três tipos de leitura que você pode fazer da Bíblia. Você pode fazer uma leitura literal, você pode procurar tipologia e alegorias. Existem essas 3 coisas na Bíblia, tá bom? Sendo bem direto aqui. Existem tipos na Bíblia. Eu vou dar um exemplo para vocês já. Existem alegorias na Bíblia, histórias que são contadas. Jesus fazia alegorias com as parábolas. Existem muitas metáforas na Bíblia, a gente sabe disso. Mas como é que eu interpreto a metáfora? Contexto, contexto, contexto. É assim. Qualquer outra coisa, você corre um risco sério, tá, gente? Você interpretar a Bíblia toda alegoricamente, o que isso quer dizer? Se eu pegar um texto e vou dizer assim, não, esse texto não diz isso. Esse texto, na verdade, é um enigma, é um mistério. Ele precisa ser revelado. Eu preciso da revelação desse texto. O risco que você corre é muito sério em 2 aspectos. O primeiro é de você ignorar o que está escrito de fato. Então o texto diz, por exemplo, lá como eu falei lá, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Para mim isso aqui diz tudo. Não preciso de nada além do que está escrito. Mas se você quer procurar o que está além da letra,
Não, eu preciso da revelação desse texto aqui. Talvez você ignore o que está escrito. Eu não estou dizendo que não existe, talvez, uma interpretação mais profunda desse texto. Talvez exista. Mas eu não posso ignorar o que o próprio texto diz, o que está escrito de fato. E se você fica nessa de só procurar o que está além da letra, você pode ignorar o que está escrito. Isso é um erro muito grave. A segunda coisa que pode acontecer, e que é muito perigoso, de você querer sempre interpretar a Bíblia de forma alegórica, é porque você corre o risco de estar sendo influenciado pela sua vontade. Eu quero que esse texto fale sobre algo. E aí você força o texto a dizer algo que ele não diz, na verdade. E aí é aquilo, né? Uma pessoa vai interpretar esse texto de um jeito, a outra vai interpretar de outro jeito, a outra de outro jeito. Você fica, de certa forma, refém da tua criatividade. Quando você faz o texto dizer aquilo que você quer que ele diga. É muito perigoso isso, tá, gente? Mas não quer dizer que não exista alegoria e tipologia. O texto de Hebreu 10 deixa isso claro. Olha só como diz, ó. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Qual que é a temática aqui, né, para dar o contexto para vocês? Ele estava falando sobre os sacrifícios feitos no templo. E o escritor de Hebreus aqui, ele está falando que esses sacrifícios feitos no templo, eles eram uma sombra, eles eram um tipo, eles apontavam para algo que viria depois. E o que veio depois para substituir os sacrifícios no templo? Veio Jesus. Porque aqueles sacrifícios que antes eram praticados anos após anos, não poderiam jamais torná-los perfeitos, porque esse sacrifício ele teria uma validade. E depois a pessoa peca, tem que sacrificar de novo. Peca, tem que sacrificar de novo. O sacrifício perfeito veio em Jesus. Então todo aquele texto de Levíticos, aquele monte de sacrifícios, as ofertas, todas apontavam para Jesus. E é isso que o escritor aqui está dizendo. E a questão da sombra, que a gente entende facilmente aqui, é muito simples, né? Eu sempre dou o exemplo da minha mão. Se eu pegar minha mão, colocar em cima da mesa, jogar uma luz em cima da minha mão, a luz vai bater na minha mão e vai fazer uma sombra da minha mão, certo? Quando você olha para a sombra, você sabe que é uma mão, mas você não tem todas as informações. Você não sabe a textura da minha pele, a cor da minha pele, você não sabe se tem algum machucado na minha pele, alguma ferida, alguma coisa assim. Você não tem a imagem correta, completa, mas você tem a clareza de que é uma mão. O que ele está dizendo aqui é isso, que a lei ela tem sombra e que tem uma imagem real em algum lugar do outro lado. A gente vai conhecer isso quando a gente for para o céu. Mas aqui deixa claro que existem tipos, tá? E aí eu dou sempre o exemplo da serpente no deserto de Números 21. O povo estava pecando, Deus, para corrigir o povo, para disciplinar o povo, ele foi lá e mandou serpentes abrasadoras, está escrito. Tá? Eram serpentes que picavam as pessoas morriam. Um montão de gente morreu, aí Moisés foi lá e orou a Deus, Senhor, tem misericórdia do povo. Aí Deus falou para Moisés, faz o seguinte, você vai fazer com ferro aí, com bronze, você vai fazer uma serpente e você vai colocar ela num poste e você vai colocar ela no meio lá do povo e todos os que forem picados pelas serpentes, que olharem para essa serpente de bronze, vão ser curados. E Moisés foi lá e fez isso. Isso é um símbolo, tem um tipo aqui. Como é que a gente sabe que isso é um tipo? Porque a própria Bíblia traduz o tipo. Lá em João 3, 14 e 15, Jesus diz o seguinte, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Então Jesus ele deu a tradução do símbolo. Até então, aquele símbolo da serpente era uma sombra. E aí Jesus veio e deu a imagem completa daquele objeto, daquela serpente. E aí lá em Gálatas 3,13 tem a finalização, né, o acabamento, digamos assim, dessa figura. Que Paulo diz o seguinte, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a serpente, ela tinha esse simbolismo, né, de uma coisa ruim. Era um objeto pagão até, né? E você pensa, Jesus é a serpente pendurada? Sim, Jesus é a serpente. Mas a serpente não é uma coisa ruim? Sim, a serpente é uma coisa ruim. Mas Jesus se fez como essa serpente para pagar os nossos pecados. A maldição que viria de Deus, através da lei de Deus, a gente já falou sobre isso, estava ali sobre Jesus na cruz. Então aqui a gente tem a figura completa. E a própria Bíblia é que dá o significado das coisas. Quando a Bíblia dá o significado das coisas, a gente tem segurança de interpretar os tipos e as alegorias. Quando a Bíblia não dá a instrução clara sobre o que determinada coisa significa, é sempre um risco você interpretar e querer ver o que é o profético desse texto, o que é a revelação desse texto. Mais uma vez, não estou dizendo que não exista.
Estou dizendo que você tem que tomar muito cuidado. Porque a gente corre o risco de fazer o que eu falei. Fazer o texto dizer o que a gente quer. Isso se chama exegese. Tem essa comparação. Exegese contra exegese. Exegese é você extrair do texto o significado dele. E é isso que a gente tenta fazer quando a gente estuda a Bíblia. E exegese é você imputar ao texto um significado que ele não tem. Então é você fazer o texto dizer o que você quer que ele diga. E isso é o que se faz muito, infelizmente. E aí tem um jargão teológico que diz que texto fora de contexto é pretexto para heresia. E aí tem vários textos aqui, tá? Vou passar rapidamente por isso. Esse é o penúltimo slide, tá, gente? Eu sei que já está em cima da hora, mas tenham paciência, tá bom? Então, textos fora de contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo já ouviu uma pregação sobre isso. E muitas vezes o pregador ele dá uma conotação para esse texto de que você pode vencer todas as lutas, que você pode ser próspero em todas as coisas, os teus planos vão ser realizados, Deus vai realizar os seus sonhos, porque tudo posso naquele que me fortalece, aleluia, glória a Deus. Tá, é isso que esse texto fala? Se você ler um pouco antes, na passagem de Filipenses 4, você vai ver que não é sobre isso que Paulo estava falando. Paulo estava falando assim, eu sei o que é viver com abundância e com escassez. Eu sei o que é ter muito e ter pouco. Eu sei o que é passar necessidade e ter todas as necessidades supridas. Mas tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo é, não importa as minhas condições, porque Deus me fortalece para cumprir a minha missão. É isso que Paulo estava falando. Paulo não estava falando sobre vitória, sobre a batalha, sobre as lutas, prosperidade ou qualquer outra coisa assim. Então é um texto muito, muito pregado errado, infelizmente. O texto de Mateus 7,1. Muita gente diz isso, né? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Está escrito na Bíblia? Sim, está escrito. Mas aí você precisa ler o que Jesus diz depois disso. Que aí Jesus vai falar assim, como que você vai tirar um cisco do olho do seu irmão se você tem uma trave de madeira no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho para que você possa ver bem e aí sim você ajudar o seu irmão a tirar o cisco do olho dele. O que Jesus está dizendo? Ele termina assim, com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Então se você é um hipócrita e você julga outra pessoa, se prepare para ser julgado como hipócrita. É só isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo para não julgar. Nós temos que julgar. Como é que a gente vai distinguir a mentira da verdade se a gente não fizer um julgamento, gente? Não tem como. Então a gente sim, temos que julgar. Só não podemos ser hipócritas nesse julgamento. Se você faz a mesma coisa que o outro faz e você está julgando a outra pessoa, aí sim você está no erro. Então outro texto tirado de contexto. Esse aqui é muito bom também. Deuteronômio 28:13. Pregações fantásticas sobre esse texto. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não embaixo, vírgula. Veja que eu deixei a vírgula de propósito aqui. Por quê? Porque o texto continua, ele não acaba aí. Mas ninguém pega a continuação do texto. Por quê? Porque a continuação do texto não é tão bonita assim. E se você ler Deuteronômio 28:13, você vai ver que esse texto não é tão legal assim. Lá vai dizer assim, ó, você só estará em cima, não debaixo, se, uma condição, se você cumprir fielmente todos os mandamentos da lei. E, se você não cumprir, se prepare para as maldições. E aí vem uma lista enorme de maldições. Mas ninguém quer as maldições, só quer a bênção. E aí você faz uma pregação em cima desse texto aqui. E todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Não, irmão, você não pode ter problemas porque você tem que ser cabeça e não cauda. Deus te fez cabeça. Deus está contigo. Você deve estar por cima, nunca por baixo. Se você cumprir tudo que está na lei. Aí você pode reivindicar essa promessa de Deus. Aí esse aqui é o campeão. Ponto e vírgula. Porque a letra mata e o espírito vivifica. E o ponto vírgula está aí de propósito. Por quê? Porque tem alguma coisa antes desse texto. Mas as pessoas pegam essa parte do verso, só uma parte do versículo, que é um problema muito grande, né? E cria uma doutrina, justamente essa doutrina. Irmão, você não pode ler a Bíblia literal, porque a letra mata. Sério isso? A letra mata? Então se eu ler a Bíblia eu morro. Eu vou pro inferno se eu ler a Bíblia. Olha que nível que as coisas chegam, né, gente? Aí você precisa entender o contexto. Paulo está falando de qual letra? A letra da lei. Porque a lei não consegue salvar ninguém, porque ninguém consegue cumprir a lei. É disso que Paulo está falando, do ministério da lei e o ministério do Espírito. Ele está comparando, ele fazendo um contraste. Então, a letra mata porque você não consegue cumprir a lei. É por isso que ela mata. Não é que a lei é ruim, a lei é boa. Ele vai falar sobre isso. A lei é boa, mas ninguém consegue cumprir. Então a letra não leva ninguém à vida. Leva as pessoas à morte.
Por isso que nós precisamos do Espírito, do ministério do Espírito, do Evangelho, do sacrifício de Jesus. Porque é esse que vivifica. E esse é o contexto dessa passagem. Não que você deve interpretar sempre alegoricamente a Bíblia e procurar a revelação e a profecia por trás de todos os textos. Outro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí as pessoas tiram a palavra todas, todas estas coisas, eles tiram o estas, né? Que é um pronome demonstrativo, né? Está falando especificamente sobre alguma coisa. E fala assim, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas não é isso que o texto diz. Ele diz todas estas coisas. Que coisas? Aí você precisa ler um pouco antes, porque o texto começa com mas. Mas, buscai primeiro o reino de Deus. Então Jesus estava falando sobre alguma coisa antes disso. Do que ele estava falando? Sobre não se preocupar com o sustento e com o que vestir. Porque o Pai, ele vestiu os lírios, ele alimentou os pássaros. E nós valemos muito mais do que os pássaros, do que a erva do campo, que hoje está lá e amanhã não está mais. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas? O que comer, o que vestir. Estas coisas serão acrescentadas. Não existe uma promessa de prosperidade em tudo na Bíblia. Isso é uma mentira. E o último aqui. Mas, de novo, né? Começa com mas aqui o texto, né? Em todas estas coisas, que coisas? Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí você tem que ler o texto para você entender. E aí, para a gente terminar aqui, tem um quebra-cabeça aqui na tela. Eu vou parar de compartilhar aqui só para poder mexer no quebra-cabeça. Vou jogar o PowerPoint aqui na tela. Por que tem um quebra-cabeça aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho. Porque para muita gente, a Bíblia é um livro difícil de ler. Mas por que é difícil de ler? Porque a pessoa não faz isso com, digamos assim, com a técnica, entre aspas, correta. Porque para montar um quebra-cabeça existe uma técnica também, não tem? Eu não sei se vocês gostam de quebra-cabeça, mas quem gosta de quebra-cabeça sabe como é que a gente faz. Como é que eu faço para montar um quebra-cabeça quando eu não conheço? Normalmente, né, as pessoas começam olhando para a figura e tentam ir encaixando as peças de acordo com a figura, né? Mas ainda assim, apesar de você ter que olhar para a caixa, né, para a tampa do quebra-cabeça para ver qual que é a imagem que está ali, tem uma outra técnica que ajuda muito você a montar um quebra-cabeça. Não sei se alguém sabe qual é. Como é que você monta um quebra-cabeça? Isso, começa pelos cantos, pelas bordas, porque é fácil, né, você identificar as bordas. Então me ajudem aqui, tá? Eu vou pedir para vocês me dizerem qual que é a borda superior direita dessas peças aqui. Olhem para as peças e me digam qual que é a borda superior direita. Qual o número? 3. Muito bem. Então, número 3. Qual que é a borda inferior direita? 8. A borda superior esquerda agora. 2. Muito bem, deixa eu só tirar as peças do caminho aqui. E a inferior esquerda. 7. Beleza, ó, já está começando a ficar mais fácil. Agora vamos ver qual peça que encaixa na 2 aqui. Ela vai ter que ter ela tem que ter um canto reto, né? Um canto não, né? A parte superior reta, né? Qual será a peça que encaixa na número 2? Pode arriscar, não tem problema se errar, tá, gente? Se errar, a gente corrige depois, ó. A 6. E qual que encaixa entre a 6 e a 3? Tá difícil? A 12. E assim por diante, né, gente? E a Bíblia é a mesma coisa. Você começa lendo o que é mais fácil, o que é mais natural de você entender. E depois, depois você vai lendo a parte mais difícil. Não queira começar pelo que é mais difícil logo de cara, porque provavelmente você não vai conseguir. Vou terminar de montar aqui. E conforme você vai montando o quebra-cabeça da Bíblia, a Bíblia vai ficando mais fácil de você ler também. Ela vai se tornando um texto mais gostoso de você ler. Você vai ganhando prazer em ler a Bíblia. Porque um quebra-cabeça é assim também. No começo você parece que nunca vai conseguir, né? E depois que você começa e as peças vão se encaixando, você sente vontade de continuar porque você vê que está fazendo sentido. O desenho está se formando. E assim por diante. Assim, ler uma versão da Bíblia mais simples, com a linguagem mais simples, é muito bom também, tá, gente? Ajuda bastante.
E a Bíblia é a mesma coisa, tá? Conforme a gente vai lendo, a gente vai se aproximando dela, a gente vai gostando mais, a gente vai entendendo mais e vai tendo mais vontade de ler e assim por diante. Então comecem a ler a Bíblia. Comecem pelo que é mais fácil, pelo que é mais simples. Leia o Novo Testamento primeiro, leia o livro de Atos, depois leia o livro de Romanos, depois você lê alguma das epístolas, depois você lê um livro do Antigo Testamento, lê o livro de Gênesis, que tem muitas histórias, lê o livro de Êxodo, que tem muitas histórias. Aí você lê um outro livro do Novo Testamento, depois você lê mais um do Antigo Testamento, e assim vai, tá? É uma dica que eu dou, sempre intercalar um do novo e um do velho, um do novo e um do velho. Ajuda a variar o estilo literário e a questão de narrativas e a questão histórica. É muito bom você fazer essa leitura intercalada, tá? E aí uma última reflexão para nós aqui é: que desculpa daremos? Quando estivermos diante de Deus, que desculpa a gente vai ter para dar para Deus de não termos lido a sua palavra? Eu não sei, gente. Eu não acho que a gente terá nenhuma desculpa, tá? Você vai dizer, eu tenho muita atividade no meu dia, não tenho tempo, tenho muitas distrações, não priorizei essa atividade. Será que essas desculpas vão colar diante de Deus? Eu acho que não, gente. Eu acho que não. Tem um vídeo agora. Fica quem quiser. Não é nada essencial para o nosso conteúdo aqui. Eles são 7 minutos, tá? Eu vou primeiro passar para o último slide e depois eu volto para o vídeo para quem quiser ficar até o final para assistir. E agora? A primeira coisa é, decida valorizar a palavra de Deus. Gente, a gente tem um privilégio de ter a Bíblia em todos os idiomas hoje, de forma fácil, gratuita. A gente não tem desculpa para não ler a Bíblia por não ter a Bíblia. Hoje está muito fácil, né? Então valorize isso, tá? Se você quer ter uma aplicação mais prática da Bíblia, eu trouxe algumas aqui, né, na nossa reunião, mas tem muitas outras. Pesquise sobre situações do seu dia a dia, situações que você passa. Pesquise na Bíblia o que a Bíblia diz a respeito. Você está com ansiedade? Procure na Bíblia sobre a ansiedade. Você está triste? Procure na Bíblia sobre a tristeza e o consolo de Deus e assim por diante, sabe? Anote. Eu tenho minha parede cheia de post-its aqui, né? Anote as coisas que você lê e que chamam a tua atenção e vá pesquisar depois. E uma prática boa, que antigamente se tinha e hoje já não se tem tanto, né? Escolha um versículo para memorizar por semana. Sabe, isso faz muito bem para a nossa alma, ter um versículo memorizado. E mais do que tudo viva a palavra de Deus. Não adianta só ler, não adianta só guardar. A gente tem que aplicar ela na nossa vida, né? É isso, gente. Tem o vídeo de 7 minutos. É bem interessante o vídeo, tá? É sobre como a Bíblia chegou em lugares remotos do mundo. Traffic advisory Mike Alpha Delta from Sintani to Corpa, now crossing the ridge just above Sela, maintaining 12000. There'll be a big party when we land. They'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing.
And then they handed it off to the older believers, and one of the ladies, just spontaneously, I don't think they had planned for her to say anything, but she just said, we have taken God's word, we've accepted it, we've put it into our hearts, and now we're going to give it to you young people who need to also take it and accept it and walk with God as He teaches in this Bible. You know, so they handed it off to the younger believers, and you know, the crying and the sobbing that took place there was just, it was something totally unexpected to me, because I knew they would be happy, but the emotion that came out was just so overwhelming to me. I thought, we have no idea. You know, we have had the Word of God for so long. We have taken it for granted. We have resources, we have translations, we have, you know, all these different things, and we don't cherish it. We don't realize what a precious gift we have and hold in our hands. And these guys were realizing that and saying, God, you've come to us through the Word. Yang utne yo na nane miyong kiblam nu na boka na yo kumbok neri masyarakat emiyong mapon ni sinap ni sinimiyong se ngiyang ulam opti na ngiyang ulam ne yo neri igil na kikip lawa piyo pertanyaan lama apar sengena dan ngiyang ulam nu ne kana kikip pesarop pesingding kayo. The Kimyals always had a love for the Word. They had prepared this ark sort of thing for the Bibles to be put in. They know the Word. They can quote the Word. They're very good at memorizing. I mean, we've had one lady that has memorized whole books, and she'll sit there, and as she talks with you, she will, well, it's just like it says in Ephesians, and she'll quote 3 or 4 or 5 verses at a time. And so they love the Word of God, and you know, just to see them with it. Hindi bisa tuluan na ngingilok. Imiyong si bebe yakabap nak nong ngingulam siyo. Ti imiyong si bebe bap nak dilibop. Kami na ano sungunan ulam kumbok. Sunna imiyong dimi yesu kada sud bisi kubuka. Imiyong di yuna na membib siang. Panuna di mana del siang subnene. Sembib no.感谢神呐！感谢主，我们太需要了。当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的。
这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的事。E é isso, gente. Não preciso comentar não, né? Vou encerrar aqui pra não ficar chorando aqui também. Ai, Jesus. Gente, fiquem com Deus. A gente se vê na semana que vem. Se preparem para a última reunião, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.